Olá pessoal, bem-vindos ao canal Física Expandida. Aqui vocês vão ter uma super aula sobre MHS, Movimento Harmônico Simples, comigo, seu professor Ricardson. Vamos lá. A gente vai começar olhando aqui, primeiro, a relação entre MCU e MHS. Primeiramente, vamos ver tudo sobre MCU, pelo menos as coisas principais. Começando aqui pela fórmula principal, que a gente chama de velocidade angular. Aqui no MHS, esse valor às vezes vai ser chamado de pulsação. Tá? O que é velocidade angular? Nada mais é do que a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma bola e essa bola está fazendo um movimento circular com velocidade constante. Ela vai se deslocar de uma posição 1 para a posição 2. Para essa posição, a gente vai ter um ângulo. Esse ângulo nós vamos chamar de φ. Esse ângulo φ será o ângulo inicial. Ele vai se deslocar para uma terceira posição. Essa mudança nesse outro ângulo, vamos ter um ângulo final, que a gente vai expressar aqui a velocidade angular, abrindo o valor desse delta. Esse delta aqui a gente chama de variação, nada mais é do que o ângulo final menos o ângulo inicial. Aqui embaixo a gente vai ter o ΔT. O ΔT é o intervalo de tempo entre a mudança de posição 1 e a mudança de posição 2. Esse intervalo de tempo nada mais é do que a gente simplesmente chamar de um intervalo de tempo t. Fazendo o meio pelos extremos nessa equação, nós vamos obter que o ângulo final menos o ângulo inicial é igual à velocidade angular vezes o tempo. E isolando o ângulo final, nós vamos ter que o Wt vezes t mais o ângulo inicial. Essa é a nossa expressão, vamos chamar de expressão 1, que é a expressão da mudança do ângulo em função do tempo, ou seja, o tempo vai passando e esse ângulo vai aumentando. Essa é a equação da velocidade angular, não vamos esquecer, pulsação. Se a gente quiser calcular a velocidade linear, como é que vai ser? Nada mais é lá do movimento circular uniforme que a velocidade angular vezes o raio. Aqui a gente vai calcular também a aceleração. Vamos lembrar que a aceleração nesse caso do movimento circular é a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Se a gente substituir a fórmula da velocidade linear na equação da aceleração, nós vamos ter que vai ficar w vezes r ao quadrado dividido por r. Se a gente cortar, vamos ter a equação da aceleração do movimento circular uniforme, que é a w ao quadrado vezes r, ou velocidade ao quadrado, velocidade angular ao quadrado vezes r, ou pulsação ao quadrado vezes r. Vamos ver agora o que temos em relação do MCU e o MHS, o que um pode virar o outro. Aqui nós vamos ver que no MHS a gente vai imaginar um movimento circular uniforme, onde uma bolinha ela vai girar em torno de um centro e nós vamos ter um feixe de raios de luz paralelos incidindo sobre essa bolinha. Essa bolinha ela vai projetar uma sombra, tá? E toda vez que ela mudar de posição a bolinha, nós vamos ver que a sombra também vai se deslocar. E aqui, como o movimento está sendo no sentido anti-horário, a bolinha irá se deslocar para a esquerda, até chegar no ponto mais extremo. E depois, esse movimento vai se repetir, retornando para a posição inicial. Observe que a sombra nada mais, nada menos do que vai fazer um movimento de oscilação em torno de uma posição máximas e um ponto de equilíbrio. Nada mais é do que um movimento harmônico simples. Aqui a gente vai ter as amplitudes, menos a e a posição de equilíbrio, o centro. Vamos pegar um pedaço desse movimento e vamos ampliá-lo aqui e perceber o que acontece com a posição da partícula, no caso, a posição da sombra, tá? Quando ela se desloca com o tempo. Aqui vamos perceber o seguinte, temos a bolinha, tá? Temos a posição da sombra quando a bolinha está naquela posição do movimento circular e ela está ocupando um determinado ângulo, ela está formando um determinado ângulo.
Aqui a gente vai querer saber quanto vale essa distância x. Vamos lembrar que do centro até a borda do movimento circular a gente tem um raio, que nada mais é do que corresponde à própria amplitude. Agora a gente pode fazer o seguinte, vamos perceber que aqui temos um triângulo retângulo, que a gente vai poder calcular o valor do cosseno. Vai ficar cosseno de φ x sobre a amplitude. Fazendo meio pelos extremos e isolando o valor de x, percebemos que a gente pode calcular o valor de x, ou seja, podemos calcular a distância, que vai ser x igual a amplitude vezes o cosseno do ângulo. Mas vamos lembrar que da dedução anterior, da equação número 1, esse ângulo está mudando com o tempo. Ele não é uma coisa constante, ele vai ficar alterando, podendo assim ser substituído. Quando substituímos pela equação 1, vamos ter que x vai ser a amplitude vezes o cosseno de wt mais φ0. Essa vai ser a nossa equação da posição, ou seja, vai ser a equação da sombra fazendo um MHS. E nada mais, nada menos do que uma própria equação para determinar a posição de uma caixinha em um oscilador harmônico simples, ou seja, em um sistema massa-mola. A primeira coisa que a gente percebe com relação às equações e esses exercícios sobre a equação da posição é que a partícula ela vai ser descrita por aquela equação. Então, a maioria dos exercícios já apresenta a equação ou dá algumas informações para que podemos encontrar a equação do movimento. No caso, iremos fazer um exercício onde apresentamos a equação do movimento. O móvel executa um movimento harmônico simples de equação x igual a 8 vezes cosseno de π sobre 8 vezes t, onde t é dado em segundos e x em metros. Após 2 segundos, qual é a elongação do movimento? Vamos lembrar que a elongação nada mais é do que o deslocamento em relação a esticar ou contrair a mola. Então, vamos tirar alguns dados aqui da questão. Primeiro, vamos ver que o valor que multiplica o cosseno é sempre o valor da amplitude. Então, a amplitude é igual a 8 metros. Daqui, percebemos que o valor que multiplica o t é sempre o valor da velocidade angular, ou da pulsação, que vai ser, no caso, π sobre 8 radianos por segundo. O valor do ângulo de fase, ou ângulo inicial, que é o ângulo de onde o movimento começa, ele não aparece nessa equação. Então, significa que o ângulo inicial vale 0. Aqui, nós temos que o tempo é igual a 2 segundos. Então, para resolver essa questão, temos que substituir o valor de t por 2 segundos. Substituindo o valor, nós vamos ficar com cosseno de π sobre 8 vezes 2. Podemos simplificar essa expressão por 2 dentro do arco do cosseno e aí obteremos a seguinte expressão. Vai ficar x igual a 8 vezes cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Aqui nós iremos ter que operar e calcular o valor da raiz quadrada de 2 e dividir o 8 por 2. Então vamos obter 4 raiz de 2. Fazendo essa operação matemática e substituindo o valor da raiz de 2 por 1,414, vamos obter que um valor de x vai ser 5,656. Isso vai dar um valor aproximado de 5,7. Vamos obter como resposta a letra D. Aqui é uma questão bem simples, a gente precisa lembrar apenas da fórmula do período. A fórmula do período é 2π raiz quadrada de m sobre k. Aqui vale lembrar que o período do oscilador harmônico simples do sistema massa-mola, ele depende apenas da mola e da massa. Ou seja, não importa o valor da amplitude, ou seja, o quanto você estica, o quanto você aumenta a velocidade do sistema, ele vai sempre ter o mesmo período de oscilação. Sempre vai fazer um movimento de ida e volta no mesmo intervalo de tempo.
Aqui, se nós fizermos o inverso do período, nós vamos obter a equação da frequência, ou seja, vai ficar o inverso de 2π, 1 sobre 2π, e o inverso de m sobre k, k sobre m. Substituindo os valores, vamos obter que 1 sobre 2π igual a raiz de 200 sobre 3. Dividindo esse valor e tirando a raiz, vai dar um valor aproximado de 8,16. Fazendo a substituição do valor do π pelo valor que nós conhecemos como 3,14, vamos obter um resultado aproximado para essa conta de 1,3 Hz. Com relação à amplitude, percebe-se que o valor da elongação máxima nada mais é do que o valor da própria amplitude. Essa é uma observação que eu faço aqui. Não esqueçam que a elongação é qualquer distância, inclusive a própria amplitude. Mas a amplitude nós chamamos de amplitude como valor máximo, o máximo que a mola é esticada ou o máximo que a mola é comprimida. Vamos treinar agora com uma nova questão, onde temos novamente a equação da posição. Primeiro vamos escrever a equação e compará-la com a equação que a gente sabe que é a originária, aquela equação que nós encontramos anteriormente. Daqui, tiramos de cara que o valor da amplitude vale 4. O valor da pulsação vale 8 radianos por segundo. O valor da fase inicial, do ângulo inicial, nada mais é do que π radiano. Sabendo esses valores, podemos aplicar a equação do movimento circular uniforme para encontrar o valor da frequência. Lembrando que esse valor da velocidade angular, que nós chamamos também de pulsação, pode ser igualado a 2π vezes f. Substituindo o valor da pulsação que temos, que é π radianos, teremos que π é igual a 2π vezes f. Cortando o valor de π e passando 2 para o outro lado, dividindo, temos que a frequência é 1 sobre 2 Hz. Lembrando que o período é o inverso da frequência, nós temos que o período vai ser o inverso de 1 sobre 2. Ou seja, o período vai ser 2 segundos. Nessa questão, nós queremos saber 3 coisas importantes: frequência do movimento, pulsação e fase inicial. Primeiro vamos lembrar como calcular a frequência. A frequência nada mais é do que, se a gente tem o valor do período, que é 4 segundos, a frequência é o inverso do período. Fazendo esse valor inverso, vamos obter que o valor da frequência é 1/4 Hz. Não esqueçam de colocar as unidades. Aqui, obtendo o valor da frequência, podemos utilizar aquela fórmula da pulsação do movimento circular, ou seja, ômega igual a 2πf, para calcular o valor da pulsação, já que sabemos o valor da frequência. Vamos ter que 2πf vezes 1/4. Daí, obter um valor de W como sendo π sobre 2 radianos por segundo. Uma vez calculado o valor da pulsação, a gente pode olhar para o desenho e perceber qual vai ser o valor da sua fase. Perceba que pelo desenho ele foi empurrado, a mola foi comprimida até a sua amplitude negativa. Se ela foi comprimida até a amplitude negativa, se fizermos uma comparação com o movimento circular, uma vez desenhado aqui, olha a caixinha preta, a posição dela é na amplitude negativa, -3, e nós temos a amplitude positiva do outro lado, 3. Fazendo essa comparação com o movimento circular, este ângulo que eu pintei em amarelo, este ângulo vai ser o ângulo inicial. Esse ângulo corresponde a um ângulo no círculo de 180 graus, ou seja, este cara é o ângulo fase, é um ângulo que vale em radiano, π radiano. Daí nós obtemos todas as respostas. Não esqueça, esse cara, o ângulo inicial, é o ângulo de fase. Galera, bons estudos e até breve, tá? Aqui no canal com novos vídeos.
e novas resoluções de exercícios. Beijos a todos.